Olá, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos mais uma vez a este lugar onde falamos acerca do amor de Cristo. Espero que tenham tido uma boa semana e que estejam prontos para mais uma palestra. Hoje temos uma palestra muito especial, não por causa do palestrante, mas por causa do tema. Os filhos e filhas de Deus têm um sinal, amor, paz e descanso. Sei que há pessoas a assistir a estas palestras noutros países e talvez não se apercebam exatamente qual é a situação socioeconómica que estamos a viver aqui em Portugal. No entanto, os portugueses andam um bocadinho estressados. Andam ou não andam? Eu li uma notícia muito interessante que dizia o seguinte: os trabalhadores portugueses têm grandes dificuldades em lidar com o stress e são dos que menos conseguem conciliar a vida profissional e familiar. E continua a dizer que isto foi concluído por um estudo internacional realizado pela GfK Custom Research, que analisou 29 países de todo o mundo. Quer dizer que em 29 países em todo o mundo, os portugueses são os mais estressados e os que mais têm dificuldade em conciliar a vida profissional, o trabalho, com a sua vida familiar e a sua vida pessoal. Agora, o mais interessante é que este estudo foi feito em 2011. O estudo foi realizado antes do pedido de ajuda externa por parte de Portugal. Quando Portugal pediu ajuda externa e começámos a receber o Fundo Monetário Europeu, dinheiro do Fundo Monetário Europeu, as começaram a apertar. Portanto, se os portugueses já eram um dos povos à face da terra mais estressados antes deste pedido, eu imagino agora, não é? Será que Deus deseja que o ser humano ande a carregar o mundo às costas, a ter 2 ou 3 trabalhos para ver se consegue pagar as contas ao fim do mês? Há tantas pessoas estressadas, cansadas, a suportar uma carga tremenda. A minha esposa costuma-me dizer: ó homem, deixa de carregar o mundo às costas. Não vos acontece a vocês também? Às vezes parece que a vida é tão, que nos oprime tanto, o trabalho é tanto, parece que não conseguimos tempo para descansar. Qual é a vontade de Deus para o ser humano a nível do descanso? Deus criou o descanso. Criou o descanso antes do ser humano ter caído no pecado. Se antes do pecado era importante, agora muito mais importante é. Deus criou o descanso diário e o descanso semanal, e isso é logo o que temos nas primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, está escrito: viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Muito interessante. Foi a tarde e a manhã. Então amanhã não é antes da tarde? Bom, na língua hebraica, na qual o Antigo Testamento foi escrito, esta palavra tarde refere-se à parte escura e amanhã refere-se à parte clara. Antigamente as pessoas contavam os dias, não exatamente como nós, desde meia-noite, da meia-noite de um dia, contamos 24 horas até à meia-noite do outro dia, mas era primeiro a noite, desde que se punha o sol, e depois a parte clara. Por exemplo, quando nós celebramos o Natal, começamos a celebrar o Natal quando? É na véspera do Natal. Então, a parte escura, a noite, antecia a parte clara, que era o dia. Foi assim a tarde e a manhã, foi assim que Deus criou as coisas, a tarde e a manhã, a parte escura primeiro, e depois a parte clara do dia de 24 horas. Houve alguém que fez uma pergunta através da nossa página no Facebook, a Ana Paula. Olá, Ana Paula, se estás a assistir, nós hoje vamos responder à tua pergunta, toma bem atenção. Primeiro a parte escura, depois a parte clara, foi assim que Deus criou. E Deus criou o descanso, a parte escura exatamente para nós descansarmos diariamente, e criou também o descanso semanal. Reparem o que diz logo a seguir, capítulo 2, verso 1, mas os capítulos e os versos foram adicionados depois. Isto é a continuação da narrativa de Gênesis 1. Diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou no sétimo dia. Podemos ler estas palavras e pensar, então mas Deus estava cansado, Deus cansa-se. Bom, não é que Deus descansou como o homem descansa quando está cansado, mas Deus cessou a sua atividade criativa, a sua atividade da criação dos céus e da terra. Deus parou de criar e no sétimo dia não criou nada, descansou no sentido de dizer que teve um dia sem estar a criar nada em especial, porque esse dia era importante. Importante para quê e para quem? Importante para o ser humano e importante para que o ser humano recuperasse as forças, não só físicas, mas mentais e espirituais, e diz, e abençoou. Estão a ver? Estamos numa sociedade tão estressada que até a imagem aqui está a abanar, já viram? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus abençoou que dia? Que dia é que Deus abençoou? O sétimo dia. E o santificou, porque nele Deus cessou de criar, descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora, há algo muito interessante na história da semana. Reparem, nós contamos um ano a nível daquilo que acontece no mundo natural, daquilo que acontece no nosso planeta e no nosso sistema solar. O que é que acontece num ano? A Terra dá uma volta completa à volta... Sim, dá uma volta completa à volta. Bom, a Terra faz um circuito e num ano ela faz uma volta ao Sol, ok? Então, isso ajuda-nos a medir um ano. Sempre foi assim, já há muitos anos que é assim, antigamente foi assim. E a Bíblia diz, exatamente em Gênesis 1, que Deus criou o sistema solar desta forma para que marcasse os anos e os dias e as estações. Agora, se nós formos pensar no mês, antigamente, hoje em dia, nós calculamos o mês através do calendário, não é? Mas antigamente eram as fases da Lua que ajudavam os antigos a calcular os meses. E um dia, também, a ciência mostra-nos que um dia acontece, a parte clara e a parte escura acontece, foi assim que Deus fez as coisas, acontece porque a Terra dá uma volta à volta de si mesma em 24 horas, certo? Estamos de acordo até aqui? Sim? É a lógica da batata, eu sei, não estou a dizer grandes coisas muito novas, toda a gente sabe isto, mas e a semana? O que é que na natureza faz com que tenhamos um ciclo de 7 dias? O que é que faz? O quê? Nada. Nada na natureza nos indica um ciclo de 7 dias. Um mês são 30 dias. Poderia ser dividido em 10 dias. Porquê é que é dividido em 7 dias? Aliás, durante a Revolução Francesa, foi instituído em França o famoso calendário republicano, criado em 1792, que dividia os meses do ano em 3 conjuntos de 10 dias. Os franceses tentaram fazer uma semana, bom, não seria chamada uma semana, semana vem de 7, mas um período que dividia o mês em 10 dias em vez de 7. E sabem que mais? Eu estudei em França e já visitei França alguns anos depois e eles hoje têm uma semana de 7 dias. Aquilo não aguentou muito tempo. A humanidade tem um ciclo de 7, dado no princípio. É uma das manifestações, das evidências de que realmente a história da Bíblia é verdadeira e que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou por um motivo muito especial. Deus queria ter um encontro especial com o ser humano no 7º dia. No 7º dia, Deus desejava que o ser humano, criado por Ele, pudesse lembrar-se do seu Criador, pudesse ter um momento especial com o seu Criador. E é isso que Deus exatamente disse novamente à humanidade através do 4º mandamento. Quem assistiu à última palestra, portanto, esteve aqui no domingo à noite, nós falámos acerca da lei de Deus, cuja base, a essência é o amor, e esse amor levou Deus a dar os 4 primeiros mandamentos do Decálogo para nos ensinar a amá-lo a Ele, e os 6 últimos mandamentos para nos ensinar a amar uns aos outros, para ensinar a amar o nosso próximo. Qual é o 4º mandamento? Daqueles que estiveram aqui. O
o quarto mandamento, de acordo com os textos da Bíblia, de acordo com a versão original, qual é o quarto mandamento? O que é que o quarto mandamento dizia? Bom, o quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 8, está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sábado em hebraico é Shabbat, que significa exatamente descanso. Então Deus disse: lembra-te do dia do descanso, do dia do sábado, para o santificar. Lembra-te. Deus disse lembra-te porque Deus sabia que ao longo dos séculos a humanidade iria esquecer-se. Será que hoje em dia as pessoas se lembram de santificar o dia de sábado? A humanidade esqueceu-se e Deus sabia isso. É o único mandamento dos 10 que começa com as palavras lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, diz o verso seguinte. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Reparem na especificação que o mandamento faz. Muitas pessoas leem este mandamento e dizem: ok, ótimo, sábado, um dia para não fazer nada, que bom, vou pôr os pés em cima da secretária ou em cima do sofá, vou pedir à minha mulher que me faça alguma coisa para eu comer, porque eu não posso trabalhar. Ela pode, não é? Pode cozinhar. Eu não, eu vou descansar, é isso que Deus mandou. Não, o sábado diz, aliás, nem faz diferenciação entre homem e mulher. Vejam como este mandamento mostra o propósito de Deus para a humanidade, em que diz, nem tu, nem o teu filho, não diz nem tu, nem a tua mulher, embora numa sociedade há tantos anos atrás pudesse ter ido nem tu, nem a tua mulher. Não, nem tu. Está a falar à humanidade e Deus, quando criou o homem e a mulher como 2 seres que se completam, que são iguais, e este mandamento fala acerca da igualdade não só entre o marido e a esposa. Portanto, meu querido amigo, estás a ouvir estas palavras, quando Deus te pede para descansar ao sábado, não é tu descansares e a tua esposa não, ou não é tu descansares e o teu marido não, não é tu descansares e os teus filhos não, não é tu descansares e os teus empregados não, não, tantos não. Bom, de qualquer maneira, é um mandamento que nos ajuda a compreender que as pessoas que estão ao nosso lado também têm necessidade de descansar e devemos tentar ajudá-las a descansar. E, muito interessante, até os animais, reparem, até os animais. E na sociedade israelita, embora há tanto tempo atrás tenha sido dada esta lei, na sociedade israelita o estrangeiro tinha um lugar tão especial. Não era por ser estrangeiro que não tinha direitos. Não, tem direito a descansar também. Reparem. E continua o mandamento e diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, diz o verso 11, e ainda no final do verso 11 diz, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está a repetição da ordem dada na criação, ou daquilo que Deus fez na criação, de abençoar e santificar o dia de sábado. O 7º dia é o sábado. Em português é fácil. Segunda-feira. Segunda-feira. Quer dizer que houve uma primeira-feira. Antes da segunda-feira, que dia é que vem? O domingo. Então, o 7º dia qual será? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é o que diz a Bíblia. Agora reparem. Abençoou e santificou. O que é que quer dizer abençoar? O que é que quer dizer abençoar? O que é que quer dizer abençoar? Bom, na Bíblia, a palavra abençoar pode significar várias coisas, pode significar até multiplicar. Quando Deus abençoou Adão e Eva no princípio disse, crescei, multiplicai-vos. E há outros textos na Bíblia, em Deuteronômio, em que a palavra abençoar significa multiplicar. Deus, quando abençoa alguma coisa, faz bem a essa coisa, não é? Mas agora, reparem, a Bíblia explica-se a si mesma. Há um texto na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 32, leiam em vossas casas, que fala acerca de um homem que, sem saber, teve uma luta com Deus de madrugada, não sabia que estava a lutar com Deus,
com o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, que no fundo, quando estudamos a história bíblica, era Jesus antes da sua encarnação. E este homem, chamado Jacó, lutou de madrugada com Deus e quando percebeu com quem estava a lutar, quando percebeu que não era um inimigo, mas era um Deus que o queria abençoar, que o amava de todo o coração, Jacó agarrou-se ao anjo. Esta história está no livro de Gênesis, leiam em vossas casas. Agarrou-se ao anjo de tal maneira e disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E quando nós lemos esta história de Jacó, nós apercebemos-nos que Deus abençoou Jacó e a bênção que Deus lhe deu foi que mudou o seu nome para Israel. Foi a gênese do povo de Israel, ou deste nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus e que vence, ou que prevalece com Deus. E Israel foi-lhe mudado o nome, foi essa a bênção que Deus lhe deu. Deus abençoou o dia de sábado, mudou o seu nome. O dia de sábado não se chamava como os outros dias da semana, chamava-se Shabat, descanso. Era um dia especial, um dia colocado à parte. Deus abençoou e santificou. A palavra santificar na Bíblia significa separar ou consagrar para um propósito especial. Deus pegou no sábado e consagrou, separou para um propósito especial. No entanto, há uma história da Bíblia que nos ensina acerca da palavra santificar, acerca daquilo que quer dizer algo ser santo. Que história é? A história de Moisés. Lembram-se que mesmo aqueles que não leem muito a Bíblia podem certamente lembrar-se de um filme qualquer que tenham visto com Moisés, dos 10 Mandamentos. Quando Deus chamou Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito, Deus apareceu-lhe numa sarça ardente, que ardia e não se consumia. E Moisés aproximou-se, esta história está em Êxodo, capítulo 3, aproximou-se daquele lugar onde a sarça estava a arder e não se consumia, e a Bíblia diz que Deus falou com ele e disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Porquê que aquela terra era santa? O que é que vocês acham? Porquê que aquela terra era santa? O que é que tu achas? Estás a ouvir aí em casa? Fala lá ao computador. Pode ser que eu ouça. O que é que tu achas? O que é que vocês acham aqui? O que é que vocês acham? O que é que quer dizer? Porquê que aquela terra era santa? Porque Deus estava ali. Estamos de acordo? Porque Deus estava ali. Mas a Bíblia diz que Deus é omnipresente. Quer dizer que Deus está em todo lugar. Salomão disse que os céus e os céus dos céus não podem conter Deus. Ele está em todo lugar. Ele é omnipresente. Porquê que aquela terra era santa se Deus está em todo lugar? Porque Deus tinha escolhido aquela sarça e aquele lugar onde estava aquele arbusto a arder para ter um encontro especial com Moisés. E Deus estava ali e manifestava a sua presença ali de uma maneira especial. No dia de sábado, Deus marcou um encontro com a humanidade. Se a humanidade nunca se tivesse esquecido do sábado, nunca teria surgido a teoria da evolução e outras teorias, outros mitos acerca da criação, da gênese, da origem do planeta e da humanidade. Porque todos saberiam que este ciclo de 7 aponta para o Criador, que no princípio criou o sábado para nós termos um encontro especial com Ele. Reparem, há pessoas que dizem: bom, isso são leis antigas, são leis dadas aos judeus e era para os judeus. Reparem o que diz em Isaías. E Deus disse em Isaías 56, verso 6, e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está escrito em Isaías 56, verso 7. Então, a adoração que se fazia em Israel ao sábado era só para os judeus, de acordo com este texto? Era? Não. Reparem o que diz. E aos filhos dos estrangeiros. E o texto diz, eu não pude colocar aqui todo por questões de espaço, mas diz mesmo a todos os que chegarem ao Senhor. Estava a falar para todos, para toda a humanidade. Agora, reparem. Será que Deus
santificou o sábado só para os judeus? De maneira nenhuma. Deus santificou o sábado para todos os povos. E como é que os judeus guardavam o sábado? Reparem, há um texto em Neemias, capítulo 13, verso 19, que diz exatamente como é que eles guardavam o sábado. Esta é a resposta à tua pergunta. Reparem, diz-nos que Neemias, que foi um dos grandes reconstrutores de Jerusalém depois do exílio em Babilónia, quando reconstruiu os muros da cidade e reconstruiu a cidade e o templo e o serviço no templo, teve um cuidado muito especial. Diz-nos, dando já a sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. Reparem, dando já o quê? A sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado. Quer dizer, quando o sol começava a declinar, quando o sol se colocava por trás do horizonte, digamos assim, numa linguagem comum, quando o sol era deixado de ver no horizonte, então começava a noite que precede o dia de sábado, e essa noite já era sábado. Nós hoje dizemos, olha, vamos ter uma reunião, como hoje estamos aqui neste lugar, dizemos, vamos ter uma reunião na sexta-feira à noite. Para dizermos biblicamente, nós diríamos, vamos ter uma reunião na noite de sábado, porque a noite do dia, de acordo com a Bíblia, é antes do sábado. Ele ordenava que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado, até ao pôr do sol do dia seguinte, pôr do sol do sábado. E pus às portas alguns de meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O dia de sábado era e é um dia especial para o povo judeu, porque foi um dia que Deus criou para nós nos encontrarmos com Ele. Há quem pense que Jesus aboliu o sábado. Leem alguns textos da Bíblia um pouco à pressa e tiram algumas conclusões que, a meu ver, não estão lá. Um dos textos está em Marcos, no capítulo 2, em que conta a história que Jesus, num dia de sábado, ia com os seus discípulos numa seara de trigo e os discípulos pegaram em algumas espigas, começaram a tentar tirar o farelo e começaram a comer as espigas de trigo. E os judeus, os líderes judeus, viram isso e dizem, estão a transgredir o sábado, porque é que os teus discípulos estão a transgredir o sábado? Isso não é permitido fazer ao sábado. Na realidade, os judeus, os líderes judeus, na altura de Jesus, tinham um cuidado muito, muito cioso de todas as suas leis, de todos os 10 mandamentos, e rodearam o dia de sábado e muitos outros mandamentos com outras leis para protegerem aquele dia e para protegerem os 10 mandamentos, para que ninguém viesse a quebrar esses mandamentos. No entanto, Jesus veio ensinar-nos o que é que realmente significa guardar a lei de Deus, e tal como Ele ensinou o que é que significa guardar os outros mandamentos, quando Ele disse não adulterarás, Ele disse nem um olhar impuro para outra mulher, se tu, homem, olhares de uma forma impura para outra mulher, já estás a cometer adultério. Assim também em relação ao sábado, Jesus veio ensinar-nos o que é que ele realmente significa. Então Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Diz Marcos, capítulo 2, verso 27, registra estas palavras de Jesus, em que Jesus diz, reparem, eu quero ensinar-vos o que é que realmente significa o dia de sábado. Não é um dia para ser observado de uma maneira legalista, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não. É um dia em que tu podes descansar, renovar as tuas forças, fazer coisas importantes, porque Deus fez esse dia para ti. Deus criou o sábado para ti e para mim, para nele podermos descansar e renovar as nossas forças. E então Jesus disse, assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Jesus estava no fundo a dizer, o sábado aponta para o Criador, para aquele que criou todas as coisas no princípio, e eu estou aqui, eu sou o Criador feito carne, quero ensinar-vos algo acerca do sábado e vocês não estão a compreender. Tudo aquilo que os meus servos fazem no dia de sábado para a minha obra é importantíssimo. Portanto, eu sou superior, ou eu sei como se deve guardar o dia de sábado,
e eu estou acima dessa lei. Aliás, eu sou a essência da lei, eu sou o amor de Deus feito homem, feito carne, e estou a ensinar-vos o que é que realmente significa o sábado. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do descanso, o Senhor da paz e da graça para toda a humanidade. Agora, reparem, mesmo que vocês não estejam de acordo com o comentário que eu acabei de fazer, digam-me por estas palavras que estão aqui. Marcos 2, verso 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Digam-me, por favor, será que estas palavras dizem que Jesus anulou o sábado? Diz lá isso. É o que se lê? Não diz, pois não? Eu não percebo isso aqui. Jesus disse, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Noutra ocasião, Jesus estava a curar numa sinagoga, curou um homem, e acusaram-no novamente, tu transgrides o sábado, estás a curar um homem ao sábado. E Jesus disse, vocês não estão a compreender o propósito do sábado. O sábado é para libertar o ser humano, o sábado é para fazer bem ao homem, não é para fazer mal ao homem. Se vocês tivessem, contou Jesus em Mateus capítulo 12, se vocês tivessem uma ovelha que caísse num buraco no dia de sábado, não iam tirá-la de lá? Sim, íamos tirá-la de lá. Então, um homem não é mais importante, não é mais valioso do que uma ovelha? É. Então, se é lícito, disse Jesus, Mateus capítulo 12, verso 12, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Jesus estava a dizer, o dia de sábado não é para tu estares a ler o jornal com um copo de um refresco, sumo de laranja ao pé, sem fazer nada. O dia de sábado é também para libertares aqueles que estão com algum sofrimento, para ires visitar os doentes, para ires ajudar aqueles que precisam de ti. É para isso que Deus deu o sábado, para que tu e eu, cristãos que acreditamos em Jesus, que amamos a Jesus, que queremos mostrar o seu caráter à humanidade, possamos sair e ajudar os outros a ver quem é Deus. Agora digam-me, acham que Jesus estava a anular o sábado com estas palavras? É isso que está ali? Não é. Qual foi o exemplo de Jesus? Como é que Jesus vivia a sua religião ao sábado? Reparem o que diz Lucas no capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de quê? Sábado. Leiam comigo o resto, por favor. Segundo o seu costume na sinagoga, ele levantou-se para ler. Ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir à igreja em que dia? No sábado. Dizem, mas isso foi quando Jesus estava nesta terra, isso foi com os judeus. Jesus depois alterou as coisas. Cristo sabia que os seus discípulos, os seus seguidores, iriam ser perseguidos até ao fim dos tempos, e as perseguições começariam cerca de 40 anos após a sua morte, as perseguições em Jerusalém, em que eles teriam de fugir. Quer dizer, começaram ainda antes, passados 3 anos e meio da sua morte, houve uma grande perseguição em Jerusalém à igreja cristã, mas, mesmo passados 40 anos, eles tiveram de fugir. E Jesus a falar sobre essa época, sobre essa altura, em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala acerca dos sinais que prediziam a destruição de Jerusalém e depois dos sinais que prediziam a destruição do mundo, nós falámos sobre isso na nossa 9ª palestra sobre a segunda vinda de Jesus e os sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus falou sobre isso, Jesus disse aos discípulos, Mateus capítulo 24, verso 20, estão registadas exatamente as palavras, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Se Jesus tivesse anulado o sábado, se Jesus, depois da sua morte, soubesse que o sábado seria alterado para outro dia e que a sua vontade que assim fosse, ele deveria ter falado nesse outro dia. Não deveria ter falado no sábado, porque o sábado é o verdadeiro descanso de Deus. E então Jesus disse, nem no inverno, nem no sábado. Orem para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. O que dizer do grande autor das epístolas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo? A maior parte das epístolas foram escritas por ele. Será que o apóstolo Paulo, de alguma forma,
nos seus textos, ele mostra que o sábado foi anulado. Será que sim? Vamos ver. Alguns textos que estão, por exemplo, em Atos, capítulo 17. Atos foi escrito por Lucas, mas conta acerca da história de Paulo e da sua equipa missionária. Vamos ver estes textos em Atos e depois um texto de Paulo. E passando por Anfípolis e a Polónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo e a sua equipa andavam a falar acerca do Evangelho, acerca do amor de Jesus a muitas pessoas, passaram por muitas terras e uma vez passaram por Anfípolis e a Polónia e chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo tinha um costume, sim ou não? E tinha o costume de ir à sinagoga em que dia? Sábado. É fácil, era uma sinagoga, claro, tinha de ser no sábado, estavam lá, eram os judeus. Reparem o que diz a seguir. Expondo e demonstrando que convinham que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Atos capítulo 17, agora verso 4, reparem. E alguns deles creram. E também uma grande multidão de... O que é que diz aqui? Os gregos são os judeus? Não. Uma grande multidão de gregos. Pessoas que não eram judias. Religiosos. E não poucas mulheres principais. Pessoas que não eram... não pertenciam ao povo de Israel e também vieram ouvir a palavra de Deus ao sábado. E em Atos capítulo 3 ainda é mais explícito. Reparem, eles saindo de Pérez chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Lá está outra vez, entraram na sinagoga, era uma estratégia de Paulo. Ele ia onde havia uma sinagoga de judeus e mostrava pelas profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias na sua primeira vinda, e especialmente na sua morte, na cruz e ressurreição. E então, assentou-se naquela sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade de falar. E quando as pessoas ouviram Paulo falar, ficaram maravilhadas. Ele falava de uma maneira extraordinária, inspirado pelo Espírito de Deus. E agora reparem o que diz. E saídos os judeus da sinagoga, qual é esta palavra? Gentios, quer dizer, pessoas de outras nações, outras gentes, de outras nações que não eram judeus. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Muitas pessoas fazem uma confusão muito grande acerca da graça de Deus. Dizem assim, a graça de Deus é tão grande, Jesus morreu por ti na cruz do Calvário e não precisas de fazer nada para Deus te aceitar. E é verdade, as nossas obras não fazem com que Deus nos aceite. Jesus morreu por ti e se passas tu o que fizeres, Deus agora aceita-te porque Jesus já te salvou na cruz. O que é salvar alguém? Deixem-me dizer isto de uma maneira muito básica. O que é salvar alguém? Vamos supor que há um jovem a afogar-se, mesmo à minha frente, num rio. Olá Zé, boa noite, estás bom? Está tudo bem? Ok, há um jovem a afogar-se mesmo à minha frente num rio e eu, para o salvar, tenho de o trazer cá para cima, sim ou não? Vamos supor que este jovem está a morrer afogado no rio. Eu digo, ok, eu vou salvá-lo, vou morrer por ele. Mando para o rio, morro no rio com ele morre, eu morro, salvei-o? Salvei-o? Há muitas pessoas que pensam que, por Jesus ter morrido na cruz, nós agora podemos pecar à vontade e transgredir a lei de Deus, a lei já não importa. Jesus morreu para te salvar e para me salvar. A sua graça que nos criou no princípio não pediu para nascer, a humanidade não pediu para estar aqui. Deus criou-nos de graça e Deus salvou-nos de graça na cruz. Agora, essa graça procura restabelecer-nos a harmonia com Deus, a uma relação de obediência e de fé, a uma relação em que estamos de acordo com Deus, somos salvos do poço ou do rio do pecado e somos agora resgatados para uma vida nova, em que amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como vimos na última palestra, é essa a lei de Deus e Deus ensina-nos como é que Ele quer ser amado e adorado.
que permanecessem na graça de Deus. Isso não significa que o sábado foi abolido, isso significa, a graça de Deus significa que tu e eu podemos hoje guardar o sábado, não de uma forma legalista, não para Deus nos aceitar, mas porque Deus nos aceitou, porque Jesus estendeu as suas mãos na cruz do Calvário e morreu por ti e por mim. Hoje eu posso descansar na fé do Deus Criador e do Deus Salvador e Redentor. E no sábado seguinte, a graça não anula o sábado. No sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus e não era em Israel. Não eram judeus, a maior parte. Quase toda a cidade. Muitas pessoas pegam em alguns textos do Novo Testamento e dizem: está aqui um texto em que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Estuda bem esse texto. Na realidade, foi na noite do sábado. Eles estavam reunidos no sábado e na noite do primeiro dia da semana, porque a noite antecedia o primeiro dia, ok? Portanto, eles estiveram reunidos durante o sábado, nesse texto em Atos. Mas, de qualquer maneira, há pessoas que pegam em alguns textos e fazem uma teologia barata e dizem: aqui está, aqui está. Não, meu amigo. A Bíblia fala realmente no primeiro dia da semana, mas são pouquíssimas as passagens. Nunca lhe chama domingo, chama-lhe sempre primeiro dia da semana, porque domingo vem do latim de dias dominis, dia do Senhor, mas isso foi uma interpretação e um título que foi colocado depois desse dia, porque, na realidade, na Bíblia, o domingo é chamado o primeiro dia da semana. E nunca, em nenhum desses textos, é dito que esse dia foi santificado como o sábado. Ok. Agora está um texto que faz confusão a muita gente. Um texto da pena do apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muita gente lê este texto e diz assim: ok, aqui está a prova no Novo Testamento que o sábado foi abolido, que o sábado já não é preciso guardar. O apóstolo Paulo disse: ninguém vos perturbe com os sábados. O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer aqui? Reparem, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Havia, nesta altura, muitas pessoas que diziam que era proibido comer isto ou aquilo porque eram comidas sacrificadas aos ídolos. O apóstolo Paulo diz: olha, não se preocupem muito com esse assunto, os ídolos não existem, não está lá nada detrás daquelas imagens. Se alguém, ele tem outros textos no Novo Testamento que diz: se alguém se fica escandalizado, olha, então não comam, mais vale. Mas não se preocupem com isso, é um assunto que não vale a pena preocupar-se muito. Os dias de festa, a lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São sombras das coisas futuras. Lembram-se, dissemos na palestra passada que havia há duas leis principais na Bíblia. Uma lei moral, os 10 mandamentos, que nunca foi nem nunca será abolida, e uma lei cerimonial, que apontava para Jesus Cristo. A lei dos sacrifícios, essa sim foi abolida. E essa também tinha sábados. Na realidade, na Bíblia, a palavra sábado do sétimo dia é o sétimo dia que está na lei de Deus, quarto mandamento, e que fala em Gênesis capítulo 1. O dia para nós descansarmos, o dia de Deus. Mas também chama sábados, a Bíblia chama sábados aos feriados judeus. Os feriados judaicos, os feriados das grandes festas dos judeus que apontavam para Jesus, que eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E havia judeus a dizer aos cristãos, convertidos de outras nações: vocês têm de guardar estes feriados também. Estes sábados, que eram os feriados, vocês têm de os guardar. Mas o apóstolo Paulo disse: não, não é necessário. Podem dizer: tu estás a dizer isso, que é para puxar a brasa à tua sardinha, tu guardas o sábado e por isso vais fazer essa interpretação. Encontrei um comentário de um autor presbiteriano, e agora reparem, os presbiterianos são cristãos e adoram no domingo, mas houve um que teve a coragem de comentar este texto, um excelente teólogo, e que de Albert Barnes, Notes on Colossians, 1850, ele escreveu: a palavra sábado no Velho Testamento é aplicada não somente ao sétimo dia, mas a todos os outros dias de repouso sagrado. Há certamente referência a esses dias nesse lugar, em Colossenses, visto que a palavra é usada no plural. Se o apóstolo Paulo tivesse a dizer que o sábado foi abolido, ele teria dito: ninguém vos perturbe
a consciência por causa do sábado. Mas ele não disse o sábado, sétimo dia da criação de Deus. Ele disse sábados. Estava a falar dos feriados dos judeus. E esses já não era preciso guardar, porque esses apontavam para a cruz, fazia parte da lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, que apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus. E por isso, esses sábados, esses feriados judaicos, já não estavam em vigor depois da morte de Jesus. Encontrei um autor muito interessante, Myung-Soo Cho, não sei se é assim que se diz o nome dele, se alguém estiver a ver na China ou no Japão, desculpem se eu fiz aqui algum atentado, desculpem se eu fiz aqui algum atentado, mas, de qualquer maneira, ele mostrou que ao longo da história cristã sempre houve grupos de crentes que guardaram o sábado. Podem perguntar, então, mas porquê é que não é a maioria? Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tem de vir amanhã e no domingo à noite. Amanhã e no domingo à noite vamos falar acerca deste grande engano que veio à igreja cristã. E porquê é que a maior parte das pessoas não adora no dia de sábado? Mas ao longo da história da igreja cristã, sempre houve grupos de crentes que foram fiéis à lei de Deus e ao Deus Criador que guardaram o sábado. O que é que aconteceu? Aconteceu que no 3º século da nossa era, houve um imperador romano chamado Constantino. O primeiro imperador romano a ser convertido ao cristianismo. Constantino era um homem extremamente inteligente. Ele era um homem extremamente inteligente. Ele conseguiu chegar ao trono depois de muitas lutas políticas, de muito sangue vertido. Conseguiu chegar ao trono do Império Romano e foi o primeiro imperador romano que se tornou cristão. E porquê? Os cristãos, no 1º, 2º e 3º século, eram pessoas que amavam a Deus de todo o coração e que estavam dispostas a verter o seu sangue pela sua fé. Muitos foram lançados aos leões, muitos foram queimados vivos, muitos foram espetados em cruzes como Jesus pelo Império Romano. E Constantino sabia que o seu império ia continuar a estar dividido se ele não fizesse alguma coisa. Houve um historiador chamado Tertuliano, também foi um mártir, que disse, quanto mais vocês nos matam, dizia aos romanos, quanto mais vocês nos matam, nos dizimam, mais a igreja cresce, porque o sangue dos cristãos é como uma semente. Constantino sabia que ele tinha de fazer alguma coisa. E então, afirmou que numa batalha teve uma visão e viu um crucifixo, que na realidade também em grego pode ser a primeira letra de Cristo, e então ele disse, ok, agora vou-me converter a Cristo. Não sei, eu não estava lá, não sei se a conversão dele foi sincera ou não, mas tenho algumas questões com a conversão de Constantino. Sabem que Constantino tentou unir o seu império, e ao tentar unir o seu império, ele tentou fazer com que a religião dos pagãos, romanos, o Império Romano era um império pagão, e a religião dos cristãos, de alguma maneira, se harmonizasse. Então, deu coisas dos cristãos aos pagãos e deu coisas dos pagãos aos cristãos. E a coisa que ele deu do paganismo, uma das coisas, deu outras coisas. Por exemplo, os cristãos não adoravam imagens, não adoravam santos. No entanto, os pagãos adoravam Marte, Júpiter e todos aqueles deuses. E então o que é que Constantino fez? Eu tenho de fazer alguma coisa. O meu povo estão todos habituados a adorar imagens, eu tenho de fazer alguma coisa. E então nas igrejas cristãs começaram a surgir o apóstolo Pedro, o apóstolo João e o São Marcos e todos esses santos, mas que na realidade substituíam os deuses dos pagãos. Muitas vezes nós vemos nas igrejas ainda representações de santos e até de Jesus com um halo à volta da sua cabeça, que é o sol, porque os pagãos adoravam o sol e adoravam no dia do sol. Reparem o que aconteceu em 321 da nossa era, depois de Cristo. Constantino promulgou um édito que dizia que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Porque é que eu duvido da conversão de
Constantino. Porquê é que eu acho que foi um golpe político? Porque mesmo depois da sua conversão, ele ainda promulgou um édito que dizia que todos devem descansar no venerável dia do sol. O dia do sol não era o sábado. Qual é o dia do sol? Em inglês é fácil. Sunday. Qual é o dia? É o domingo. E esse dia, o dia em que os pagãos adoravam o sol, foi dado aos cristãos e foram depois promulgadas leis, mais tarde pela própria Igreja, para que os cristãos adorassem no domingo. Mas não era assim que Deus queria. Reparem, um autor inglês, o reverendo T.H. Murray, no seu livro Six Dialogues on the Lord's Day, ele reconhece, não se pode negar, e reparem, isto é um autor cristão, um autor que adorava na sua altura, adorava no domingo. Não se pode negar que tomamos emprestado o nome deste dia dos antigos gregos e romanos e aceitamos que os antigos egípcios adoravam o sol e, como monumento consagrado à sua veneração, lhe dedicavam esse dia. Então, o dia do sol, o domingo, foi transportado para a igreja cristã. Ok. Estão vivos? Sim? Posso continuar a falar ou querem que eu me cale? Posso continuar a falar? Eu tenho uma coisa muito importante para vos dizer hoje, mas vocês vão ter de ter paciência porque a parte que vem aí é importante. E não é fácil de ouvir às vezes. Querem respirar fundo? Respirem fundo. Encham bem os pulmões de ar. Porque a parte que vem aí não é fácil. Não é fácil. Eu não quero ofender ninguém. Se há alguém que está a assistir e que de alguma forma se sinta ofendido com o que eu estou a dizer, por favor saiba que eu estou a mostrar textos que estão na Bíblia, dados históricos que tu, querido amigo, querida amiga, podes confirmar por ti mesmo. São dados históricos acessíveis a toda a gente. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, verso 16, que surgiria um poder no fim dos tempos. Eu sei que esta imagem é um pouco grotesca, não quero assustar ninguém, mas a descrição que a Bíblia faz deste poder é ainda mais grotesca. E diz que este poder faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Que sinal é este? É posto na testa e na mão? Será que é alguma coisa mesmo escarrapachada na testa? Será que é um número na mão ou na testa? Há pessoas que acham que é o 666 na testa. Será que é isso? Não vos vou dizer já exatamente qual é o sinal da besta. Eu prefiro dizer-vos qual é o sinal de Deus. Se vocês e eu estivermos bem seguros naquilo que é o sinal de Deus, certamente vamos conseguir identificar o sinal da besta. Reparem, Apocalipse capítulo 7, João vê 4 anjos a segurar os 4 ventos do céu e depois vê outro anjo subir do lado do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, isto é no fim dos tempos, o mundo está quase a ser destruído. E João vê um anjo a dizer, calma, ainda não podemos deixar que a terra seja destruída, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Há um sinal de Deus. Há o sinal da besta, sim, mas também há o sinal de Deus. Há o sinal de Deus, o selo de Deus. A Bíblia diz-nos em Apocalipse 22, verso 4, e verão o seu rosto, a falar acerca dos salvos, quando estarão com Deus, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Portanto, o sinal de Deus, ou o selo de Deus, tem a ver com o seu nome. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor. Aliás, o nome na Bíblia simboliza o caráter da pessoa. E o caráter de Deus é amor. E o testemunho desse caráter, o testemunho desse amor, que a Bíblia chama-lhe o testemunho que Moisés deveria pôr na arca, era a lei. E Isaías 8, verso 16, confirma, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Portanto, no final dos tempos, os anjos de Deus e o Espírito de Deus vão ajudar
os verdadeiros servos e as verdadeiras servas de Deus, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, no fim da história da Terra, vão ter a ajuda dos anjos e do Espírito Santo, e eu acredito que estamos a ter, para que saibamos qual é o sinal de Deus e para que sejamos fiéis, obedientes à lei de Deus. Deus não pode aceitar no céu uma pessoa que gosta de mentir. Deus não pode aceitar no céu uma pessoa que gosta de matar. Deus não pode aceitar no céu uma pessoa que gosta de adulterar. Uma pessoa assim não pode ir para o céu. Então os verdadeiros filhos de Deus começam a ter a lei de amor no seu coração, a lei de amor a Deus e a lei de amor ao nosso próximo. Sela a lei. Em Romanos capítulo 4, verso 11, diz-nos que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Fala acerca da circuncisão e da fé que Abraão teve e que a circuncisão era um símbolo dessa fé, mas o que me interessa aqui é ver que, biblicamente, a palavra sinal e selo são sinónimos. Então, sabemos que há um selo, sabemos que tem a ver com a lei de Deus. Esse selo, esse sinal de Deus está lá na lei, tem a ver com a lei, tem a ver com o amor de Deus. O que é? Ezequiel capítulo 20, verso 12, responde. Leiam comigo, por favor. Também lhes dei os meus quê? Sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal de Deus? É o sábado. Meu querido amigo, minha querida amiga, se não sabias estas coisas, estás a ouvi-las pela primeira vez, sabe que Deus tem um sinal. O seu povo na terra tem um sinal. Não foi dado só aos judeus, foi dado a toda a humanidade. O sinal de Deus é o sábado. Agora reparem, eu disse-vos no princípio, e já aprendemos na palestra anterior, que os primeiros 4 mandamentos ensinam-nos a amar a quem? A Deus. E os últimos 6 ensinam-nos a amar o nosso próximo. Então, o 4º mandamento tem a ver com a adoração a Deus e o amor a Deus e como Deus quer ser amado. E reparem o que dizia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. São palavras para os israelitas e palavras para nós, que somos o Israel espiritual dos cristãos, são os israelitas espirituais neste tempo. Amarás, pois, reparem como estão escritas as palavras que Jesus disse quando esteve nesta terra em carne. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Ensina aos teus filhos a amar a Deus. Ensina aos teus filhos a terem o sinal de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Reparem. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, diz Deuteronômio 6, verso 8. Então, reparem, a lei de Deus, eles deveriam aprendê-la, interiorizá-la. Essa lei tinha lá um selo, que é o sábado. Os selos antigos tinham o nome do imperador, o título do imperador e o domínio do imperador. O selo de César tinha o seu nome, Júlio, tinha o seu título, César, e o seu império, o Império Romano. No 4º mandamento, Deus tem o seu nome. É o único em que tem o seu nome. O seu nome é o Senhor Criador dos céus e da terra. A criação é o seu domínio. O seu título é o Criador, o seu nome é o Senhor, o seu domínio é toda a criação. É o selo de Deus. E esse selo no meio da lei deveria estar no coração, porque Deus quer ser amado e adorado dessa forma. Deus não muda. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus feito homem. Muitas pessoas dizem, mas Jesus ressuscitou no domingo. E é por Ele ter ressuscitado no domingo que nós adoramos no domingo. Meu querido amigo, minha querida amiga que estás a ouvir estas palavras. Deus, quando te criou, descansou no sábado. Quando Deus criou a humanidade, e tu fazes parte da humanidade e eu também, Deus descansou no sábado. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu numa sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol de sábado. Ele descansou no túmulo, no sepulcro de José,
durante toda a noite e todo o dia de sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana, é o que a Bíblia diz. Ele descansou quando nos criou e descansou quando nos salvou. O sábado é o verdadeiro sinal de Deus. O sábado é o verdadeiro sinal de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi Ele que morreu por nós e que descansou no túmulo de José, descansou na morte, para que nós pudéssemos ter a vida. E quando nós descansamos ao sábado, estamos a mostrar que entramos no repouso da graça de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Quando eu descanso ao sábado, eu não estou a fazer algo para que Deus me salve. Quando eu descanso realmente ao sábado como devo descansar, não estou a fazê-lo de uma forma legalista, mas estou a dizer, Jesus, eu aceito que Tu me criaste, Tu és o meu Criador, e Tu morreste por mim naquela cruz, Tu salvaste-me, e eu sou Teu, e eu aceito o Teu sacrifício. A Bíblia diz-nos, e será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, escreveu Isaías no capítulo 66, verso 23, quando fala da restauração da terra, a nova terra que Deus vai criar, vamos saber exatamente quando e como é que isso vai acontecer, e lá adoraremos no dia de Deus. Estamos a terminar esta noite, mas quero apenas contar-vos um pequenino episódio da minha vida de casado. Sabem que no casamento acontece o mesmo que na nossa relação com Deus. Deus está connosco todos os dias. Todos os dias são bons para falarmos com Deus, para ouvirmos a Sua palavra. Mas no casamento, digo as senhoras que estão aqui, mesmo aquelas que almoçam todos os dias com os seus maridos, mesmo aquelas que se deitam e dormem todas as noites com os seus maridos, só isso basta? Ou será que é preciso momentos especiais para estarem a sós e para conversarem? É preciso ou não é? Claro que é. Deus quer ter um momento especial connosco todos os dias. Quando, no meu primeiro ano de casado, estávamos em França, eu estava a estudar e a trabalhar, a minha esposa estava a trabalhar também para me ajudar a terminar a licenciatura, e nesse primeiro ano aconteceu uma coisa muito interessante. Eu gostava de oferecer flores à minha esposa à sexta-feira à tarde, antes do início do sábado. Todas as sextas-feiras eu pegava num ramo de flores e ia oferecer. E às vezes, muitas vezes, quase sempre, eu comprava essas flores. Só que nós estávamos um bocadinho com as finanças em baixo. Ainda estamos, não sei o que aconteceu, tanto tempo depois. Bom, de qualquer maneira, ela é que sempre, até hoje, como vocês já repararam, eu e os números não nos damos muito bem, ela é que trata de todas as finanças do lar. Ela trata de todas as finanças. E começou assim, logo no primeiro ano de casamento. Nem sabia o que é que me estava a meter, não é? Deixei ela guardar, deixei ela cuidar de tudo e ela tem feito um excelente trabalho. Bom, de qualquer maneira, estamos a entesourar para o céu e não para a terra. De qualquer maneira, cheguei a uma sexta-feira em que nós estávamos mesmo com as finanças muito mal e eu sabia. Não sabia tudo, mas sabia. Sabia alguma coisa. E estávamos com as finanças muito mal, mas eu pensei, eu hoje vou-lhe oferecer na mesma o ramo de flores. Porque assim ela vai ver que eu amo. Porque mesmo estando mal financeiramente, eu vou-lhe oferecer as flores. Ela vai ficar toda feliz. Eu entrei em casa com o ramo de flores. Custou uns eurositos, não é? Não foi muito. Mas para nós, naquela altura, mas entrei em casa todo contente, sexta-feira à tarde, no final do dia, disse, amor, olá, tenho uma surpresa, e pum, mostrei-lhe as flores. E a minha esposa ficou extremamente triste, começou a chorar. Ela começou a chorar, mas oferecer-te as flores, por que estás a chorar? Estamos mal de dinheiro e mesmo assim eu faço o sacrifício e ofereço-te as flores. Ela começou a chorar, porque para a Soliane, que é muito mais sensível nas questões económicas do que o Daniel, para ela tinha sido uma maior manifestação de amor eu não ter oferecido o ramo de flores e eu não ter gasto dinheiro. Para ela isso é que era importante. Estão a ver, nós podemos dizer, eu amo a Deus, eu escolho um dia e eu adoro nesse dia, não faz mal. Não, Deus disse-te como é que Ele quer ser adorado e quer ser amado. E para agradar a Deus e não aos homens, devemos adorar nesse dia. Deus hoje está a chamar-te, a ti, sejas quem fores, a te preparares para receber o seu sinal, o seu selo, que é o seu santo dia de sábado, na sua lei, e para o fazeres guardando o sábado por amor àquele que te amou
e que morreu na cruz por ti. Amém. O sol se pôr no horizonte distante, contemplo o cenário ao suspirar profundamente. Sentimento sublime invade o meu viver, alegria emocionante ao ver o céu escurecer. E agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu, o nosso encontro mais íntimo coroando a semana, um tempo de comunhão, descanso para o coração. Ouço a brisa, reconheço a voz de Deus. Como é bom poder parar e refletir, olhar o céu. Penso na semana, esboço um sorriso. Mesmo nas lutas, Ele esteve comigo. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu, o nosso encontro mais íntimo coroando a semana, um tempo de comunhão, descanso para o coração. Penso no carinho de Deus, vendo uma estrela brilhar, ao separar este dia só para me encontrar. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu, o nosso encontro mais íntimo coroando a semana, um tempo de comunhão, descanso para o coração, descanso para o coração. Amém. Os filhos e as filhas de Deus, nos últimos dias da história da Terra, têm um sinal. Amor, paz e descanso. O descanso de Deus no 7º dia, o sábado. Alguém hoje gostaria de dizer: Senhor, eu quero ter o teu sinal. Eu quero ser-te fiel a ti, custe o que custar. Alguém gostaria de se levantar e dizer: Senhor, coloca sobre mim o teu selo. Alguém quer fazer isso? Hoje a assistir também. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por teres deixado tão claro qual é o teu sinal. E nós queremos suplicar-te que nos ajudes, custe o que custar, a ser-te fiéis, para que coloques esse sinal de amor no nosso coração. Queremos amar-te e adorar-te como tu queres ser amado e adorado por nós. Abençoa-nos, pois, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Amanhã o tema será: é possível mudar? Não somos obrigados a cometer os erros dos nossos pais. Uma boa noite a todos, paz e descanso no amor de Jesus.